Boa noite, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso ponto de encontro habitual dos nossos sábados, partilha de conhecimento, uma boa conversa muito interessante e sempre amena. Hoje temos o Éden na nossa 15ª conversa que vem nos falar sobre persistência poliglota. Persistência que não é nada mais do que registro, né? E poliglota, acho que nós conhecemos do português várias formas ou várias línguas, vamos assim dizer. Não vou falar mais a fundo, porque quem está aqui para nos falar sobre isso é o Éden, e eu não posso tirar nem estragar o momento do Éden. Sabem como é que é, pessoal? Isto é uma conversa, não é uma aula. Sintam-se à vontade, peguem um copo, deem um golo, bebam o vosso sumo, a vossa água, e estejam à vontade para contribuir ou para colocar alguma questão sem stress nenhum. Eu vou parar de partilhar aqui do meu lado para dar o poder ao Éden, o poder de partilha. Calma aí, Éden, daqui a pouco já consegues fazer o share disso. Eu recebi aqui uma notificação. Pessoal, eu vou gerar um novo link, porque parece que houve uma alteração aqui disso. Está a dizer que vai terminar em 9 minutos. Portanto, Éden, vou te dar já o poder de partilha do ecrã, mas vou colocar no nosso chat um novo link, tá bom, pessoal? Não, assim, vamos entrar nesse novo link ou terminar a sessão? Esperamos terminar a sessão, entramos já nesse novo link. Não, esperamos terminar. Enquanto começa, tu já podes partilhar do teu lado, Éden, e eu vou preparar já aqui um outro link para conseguirmos entrar e falar. Combinado? Ok. Força, já podes partilhar, está à vontade. Está visível? Está sim, está sim. Ok, deixa eu só ver aqui. Onde é que ela resta essa barra de... Não, mas sabes qual é o atalho para apresentar, para uma apresentação? Aqui o Zoom tapou aquela opção do PowerPoint. Qual? Para apresentar? E aqui para pôr full screen. F5. F5? Yeah. Não, aqui. Calma, deixa eu ver. Ok, obrigado. Boa noite, pessoal. É a segunda vez que vos falo. Para mim é um grande prazer estarmos aqui outra vez para partilhar algum conhecimento tecnológico numa base de conversa e de demonstração no fim. Eu sou o Éden, para quem não me conhece, sou engenheiro informático. Atualmente trabalho como consultor de informática num projeto de suporte aplicacional para a Nokia Software em Portugal. Das pesquisas que fui fazendo, interessei-me por muitos temas. Um deles já partilhei na Tech Talk passada, e o outro é o que vos trago hoje, que é a persistência poliglota. Hoje em dia, há várias premissas que classificam se um sistema ou um software é de qualidade ou não. Questões como segurança, questões como disponibilidade, são muito importantes, mas também é muito importante perceber como o sistema vai trabalhar com os dados que serão imputados na parte do front-end. Por isso, mais do que nunca, a persistência tornou-se um assunto muito importante, porque pode definir em muito a qualidade de um sistema, até mesmo a rapidez do mesmo em termos de resposta. Então podemos perceber que devemos persistir porque devemos armazenar as informações ligadas ao negócio. E em qualquer sistema as informações são a coisa mais valiosa. Por isso é muito importante percebermos os modelos de persistência e como devemos persistir os dados. O mundo das persistências em programação é muito vasto, há várias tecnologias de persistência, há vários métodos e há dois modelos principais.
Por isso daí chamamos de persistência poliglota, que não é nada mais, nada menos do que o uso de várias metodologias e modelos de persistência numa aplicação. Durante décadas, e todos nós sabemos, porque é o que aprendemos na universidade, o modelo entidade de relacionamento tem estado em grande, tem estado em alta. Este modelo surgiu na década de 70 por Edgar Todd. Ele foi o impulsionador deste modelo, em que ele defendia que as entidades de um conjunto de informações deviam estar relacionadas até atingir a terceira forma normal, onde teríamos entidades fortes, entidades fracas, ou seja, de algum modo, ou seja, elas deviam estar extremamente ligadas umas das outras. Naquele tempo, como devem imaginar, os recursos computacionais eram muito escassos. Então era importante que as informações não tivessem duplicações. Daí o conceito de chave primária, chave estrangeira. E no fundo, o modelo de entidade de relacionamento veio para combater as duplicações, pois ocupavam espaço em disco no servidor da base de dados. É um modelo muito usado ainda atualmente. Temos algumas bases de dados relacionadas no mundo a mais difundida é o Oracle, e depois temos o MySQL, depois temos o SQL Server. Este é o top 3 das bases de dados relacionais mais usadas no mundo. As bases de dados relacionais têm um propósito, ou seja, elas são muito ligadas a transações, porque elas têm as propriedades ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. A durabilidade quer dizer que uma vez feito um commit numa transação, ele guarda esse estado para sempre. A atomicidade quer dizer que não dá margens para duplas operações, ou a transação é feita ou não é feita. Então, as bases de dados relacionais são muito usadas, principalmente em contextos financeiros, por exemplo, quando estamos a falar de negócios ligados à banca, sabemos que há sempre muitas transações ligadas. Então, o modelo relacional é um dos modelos que podemos escolher quando estivermos a falar de persistência poliglota. Temos também o modelo não relacional, SQL, né? Este é um modelo diferente do relacional em que sentido? Não é obrigatório a relação entre as entidades. É um modelo que dentro dele está subdividido por 4 grupos, que são as bases de dados do tipo documentadas, as bases de dados do tipo de grafo, as bases de dados do tipo chave-valor e as bases de dados do tipo grupos de colunas. Aqui alguns pontos que seriam interessantes percebermos sobre a diferença entre e NoSQL. As bases de dados relacionais, ou seja, o SQL usa a base de dados relacionais, enquanto o NoSQL usa a base de dados distribuídas. As bases de dados relacionais, elas escalam verticalmente. O que é isso? Quando o número de informação vai crescendo, vai aumentando, é a prática de adicionar espaço ou memória ao servidor da base de dados. Já as bases de dados NoSQL foram feitas para escalar verticalmente. Ou seja, ao invés de adicionar espaço ou memória ao servidor, nós aumentamos a infraestrutura, aumentamos os servidores e podemos ter um conceito que vou falar mais para frente, que é o da replicação. Ou seja, temos um mesmo dado em vários nós, em vários nodos da rede. As bases de dados relacionais normalmente são fixas ou têm um esquema pré-definido. As bases de dados NoSQL são mais dadas a esquemas dinâmicos, onde podemos fazer alterações normalmente. Podemos imaginar o que seria, por exemplo, apagar registros numa base de dados relacional. Registros que tivessem dependência ou da integridade referencial. Isso seria realmente um pouco tanto cansativo ou trabalhoso. Já nas bases de dados NoSQL, por não haver uma relação por meio de chaves, isso é muito mais fácil. Então, o esquema pode ser dinâmico, alterando características de acordo com a necessidade. As bases de dados SQL não foram feitas para
armazenamento hierárquico de informação. Já as bases de dados NoSQL, elas têm essa capacidade. As bases de dados SQL têm uma vantagem que nós conseguimos fazer queries complexas devido aos joins que elas permitem. Já as bases de dados NoSQL não foram feitas, ou seja, até podemos fazer joins, mas a performance fica extremamente horrível. Depois de percebermos as diferenças, vem então o tema da questão. Por que persistência poliglota? Porque os sistemas diferem muito em termos de necessidade e em termos de aplicabilidade. Durante o estudo que fiz, confesso que foi difícil perceber quando usar certa tecnologia de base de dados associada a uma outra tecnologia. Basicamente, isso depende daquilo que precisamos para o nosso sistema, da amplitude do nosso sistema, do nível de acesso ou disposição que o sistema também tem, por exemplo. Então, podemos falar que a persistência poliglota é usar base de dados relacionais e base de dados não relacionais num único projeto de software. Esta é uma prática que que vem sendo adotada desde a década de 90, embora só nas últimas décadas é que vem sendo muito falada. Então, para a demonstração que vamos ter hoje, eu vou usar o MySQL, que é uma das bases de dados relacionais mais usadas do mundo. Tanto mais é que grandes empresas como o próprio Facebook usam o NoSQL, a Oracle também. Ela é uma base de dados da Oracle, a Oracle comprou essa base de dados, e tem recursos também a transações. E eu vou usar também o Apache Cassandra. O Cassandra é uma base de dados não relacional orientada, ou seja, do tipo de colunas. Ela é uma base de dados com alta disponibilidade. Dentro do teorema CAP, que foi um tema que o Romário abordou anteriormente, nós vimos que o teorema CAP é a consistência, a disponibilidade e o particionamento. O Cassandra é muito usado para disponibilidade e particionamento, pois o Cassandra tem um conceito que é o de clusteração ou de replicação, ou seja, temos, por exemplo, uma entidade, produto, e ao fazermos a inserção nesta entidade, automaticamente nós podemos indicar se queremos ter essa informação replicada em quantos servidores dentro da nossa infraestrutura. O Cassandra é uma base de dados que foi inventada em 2004 pelo Facebook. Tem uma história muito interessante. Em 2004, o Facebook estava recebendo muitas consultas no seu feed. Então, o sistema várias vezes não respondia. Então, eles precisavam ter alta disponibilidade para construir o Cassandra. O Cassandra foi baseado, ou seja, eles construíram o Cassandra baseado numa experiência que a Amazon teve em 2004, ou seja, durante o Black Friday, que é uma época em que os produtos entram em saldo, a Amazon teve quebra no sistema, porque os pedidos eram muitos, então eles construíram o DynamosDB, que é semelhante ao Cassandra. Então, basicamente, o Cassandra é uma versão mais avançada do DynamosDB, melhor, que foi criado em 2008, pelo Facebook. Então, vamos usar nessa demo a base de dados relacional MySQL e a não relacional, o Cassandra. Foi-me muito difícil perceber como ia fazer a demo, porque esse é um tema, embora seja simples de explicar, é difícil de aplicar. Então, eu pensei em criar uma simulação de um e-commerce em que a base de dados relacional encarrega-se pelas transações, ou seja, os pagamentos, e a base de dados não relacional encarrega-se pela consulta e inserção em massa de produtos. Então, vou passar para a demonstração. Primeiro, eu vou aqui abrir o meu CMD para inicializar o meu servidor Cassandra. Nesse caso, eu estou a usar a minha local machine como tendo duas bases de dados. Estou a usar duas portas diferentes. Então, vou só aqui mudar para o diretório do Apache Cassandra.
Ok. Então, vou agora inicializar o meu servidor Cassandra. Espero que ele não dê nenhum pau. Eden, de momento só conseguimos ver a apresentação, o PowerPoint. Não sei se tens noção, É? tens ideia de que estás a partilhar connosco o servidor BD, mas não. Não, como sou? Deixa eu ver. Ah, ok, tem razão, sim, tem razão. Agora conseguem ver, Damásio? O CMD. Conseguimos sim. Ok. Então, vou aqui. Vou para a minha pasta onde está o meu servidor. Vou na pasta bin e vou agora inicializar os serviços do Apache Cassandra. Eu estou a usar a versão 3.11.2, que é uma versão estável. Na parte da aplicação, fiz a demo com Java, quis fazer em C Sharp, mas estou com limitações na minha máquina em termos de permissões para instalar softwares. Na máquina que te emprestaram, não é tua. Se fosse tua, Sim, não tinha limitações. na máquina do Salo. Então, eu tenho aqui o Apache Cassandra, iniciar serviços. Vou abrir aqui um outro prompt para, então, entrar no Cassandra Query Language. Cassandra Query Language, ok. Então, e aqui está. Ele me diz que eu estou conectado a um cluster apenas, que é a minha máquina local, que é a minha localhost, na porta 9042, que é a porta por defeito do Cassandra. Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, um desk. Nas bases de dados relacionais, o que nós chamamos de schema, ou seja, sim, o que nós chamamos de schema aqui no Cassandra são key space. Então, eu tenho aqui essas 5 key spaces são por default do sistema e eu criei aqui uma key space que é a loja Cassandra. Dentro dessa key space ou schema, como queramos chamar, eu tenho então a minha base de dados, ou seja, a minha entidade, que é a entidade de produtos. Então, eu vou fazer aqui vou entrar para aqui space, vou fazer um select. Então, aqui está. Isso é uma demo apenas, só inserir 7 produtos só para vermos. Então, eu tenho, por exemplo, na minha aplicação, quando o cliente quiser consultar os produtos, ele, sem saber, vai estar persistindo na minha base de dados NoSQL. Então, vou abrir aqui, vou só mostrar aqui, vou abrir aqui o meu IDE, NetBeans. Damas, conseguem ver o meu IDE? Conseguimos sim, Eden, conseguimos. Ok. Então, apenas uma demo, né? Eu tenho aqui um projeto Java Application Console Line. Eu tenho aqui as minhas bibliotecas, tenho aqui o jar do Cassandra e o jar do MySQL, que é para conexão com a base de dados em MySQL. Depois tenho aqui, eu dividi aqui em pacotes, ou seja, tenho aqui um pacote de persistence que é para mostrar, ou seja, os dois tipos de conexão que eu tenho. Tem uma classe que é o Cassandra Connection, que ele, através desse método get Cassandra Connection, ele vai pegar a base de dados Cassandra que está no meu servidor local. E tenho aqui um MySQL Connection, que vai pegar a minha base de dados em MySQL, que também está no meu servidor local, só que já na porta 3306. Depois aqui eu tenho um modelo, que é a representação das duas tabelas que eu tenho nas bases de dados diferentes. Já vimos a tabela na base de dados relacional, a tabela produto. Então, eu tenho aqui um modelo que é a representação em termos de objeto de uma entidade na nossa base de dados. Tenho aqui a classe pagamento, todos os seus métodos. Vou só aqui abrir o MySQL Workbench
para vermos então a... Ok. Ok, então eu tenho aqui a minha tabela pagamento. Deixa eu escrever aqui algo. Acertar defaults. Ok. Exato, eu tenho aqui a minha tabela pagamento com os seus respectivos campos. Isto na base de dados não relacional. Então a ideia vai ser, quando o cliente listar um produto e ele encontrar o produto, ele vai querer efetuar o pagamento. Só que todo esse processo de pagamento, a aplicação vai fazer com que ele seja feito na base de dados NoSQL. Portanto, vamos para a base de dados NoSQL, que é a de produtos. Nós vamos aqui que cada produto tem o seu código, tem o seu preço e tem a quantidade em estoque. Quando o cliente efetuar um pagamento ou uma transação com sucesso, o estoque vai ter que sofrer alteração. Então, vamos lá ver. Vou aqui na minha aplicação. Sim, temos aqui também um pacote DAO, que é o Data Access Object, ou seja, todas as operações de base de dados que eu quero para cada minha entidade, eu coloco aqui. Por exemplo, no produto, eu só tenho apenas, ou seja, no produto, eu tenho as operações de cadastrar produto, tenho os métodos de listar produto e tenho também um método que é de listar produtos, que é para listar todos os produtos. Aqui no pagamento eu só tenho apenas um método que é o de inserir na base de dados Cassandra um produto. Então, eu tenho aqui a minha classe main, que é a classe que vai nos permitir demonstrar. Aqui criei a lógica toda, algo assim rápido. Então, quando eu pôr a correr, ok, eu tenho aqui um menu. Quando ele digitar 1, é para consultar um produto. Quando ele digitar 2, é para listar o produto. Mas eu aqui vou querer consultar. Vamos olhar para a nossa base de dados, por exemplo, de Cassandra, na tabela produtos. Vamos ver o produto 22, que é o código do produto. Isso podia ser o nome ou alguma outra coisa, aquela através da aplicação de uma combo box simetria. Então, vou apertar ok. Ele pede para inserir o código do produto. Então, eu ponho 22. Só esperar um pouco. Ok, e ele mostrou os dados da pesquisação. O código do produto é um eletrodoméstico, é um Sony, custa 300 euros, por exemplo, é uma TV Plasma e tem 20 em quantidade de estoque. E é o que temos aqui na base de dados Cassandra. Então, da base de dados MySQL, pulamos para fazer uma operação na base de dados em Cassandra que nos trouxe os dados do produto. Agora vou fazer então o pagamento. Posso pôr aqui o nome Newton Costa, ele vai pedir o nome. Posso pôr aqui uma morada, Angola. Ok. Então, ele escolheu o produto 22. Então, agora ele vai pôr a quantidade que ele pretende. Se olharmos para o produto 22, nós temos aqui 20 disponíveis em estoque. Então, ele vai pôr, por exemplo, 15. Quer dizer que o estoque tem que ficar 5. Põe 15. E aí está, pagamento feito com sucesso. Se eu vir aqui na minha base de dados MySQL, nós vamos ter que refletir esta transação ou este pagamento. E aí está, a transação número 3, com o código número 3, foi o pagamento do Newton Costa. Ele comprou qual produto? Comprou a TV Plasma. Então, o nome de artigo recebe o nome da tabela produto. A quantidade que ele comprou foi 15. O preço é o preço unitário. O valor que ele pagou, data 2, por exemplo. Então, agora, se eu for à base de dados em Cassandra e fizer Então, um select all, aqui o estoque tem que estar refletido. Então, está aqui o produto 22, agora está com estoque 5.
Então, isso é persistência poliglota. Através da minha aplicação, eu consegui persistir e fazer operações em uma base de dados em uma base de dados SQL e em outra base de dados NoSQL. Então, imaginamos também que, por exemplo, o nosso e-commerce ia sofrer muitas requisições só para listar produtos, só para listar artigos. Também seria muito bom escolhermos o Cassandra, porque eu se clicasse aqui em 2, por exemplo, ele ia me trazer todos os produtos da minha base de dados. Infelizmente aqui só tem um servidor, mas imagina que um dos servidores caísse. Pelo conceito do Cassandra de replicação, ele ia ter sempre a informação disponível. Então o Cassandra tem sempre, dentro do teorema CAP, tem sempre disponibilidade e tem tolerância a particionamento, porque eu posso ter uma informação, a mesma informação, em vários nós. Então essa era a demo rapidamente que tinha, só para mostrar como é que isso funciona assim, de um modo que se aproxime mais da realidade. Vou agora continuar aqui. Ok? Então aqui tem alguns links úteis que usei também para pesquisa. Esse vídeo do YouTube é muito interessante, é de um cara muito bom em desenvolvimento, já tem anos e anos de carreira. Tem também o DevMedia, que é um site que todo mundo já conhece, onde tem algumas dicas e também referências sobre este tema em concreto. Então, tem aqui um texto bíblico que eu achei muito interessante. Aqui fala sobre um homem que é hábil, ou que tem habilidades. E as habilidades ganham-se com muito estudo e com muita prática. E eu sinto que é este o ambiente que a TechTalk proporciona. Estudar, praticar, e se assim fizermos, vamos ser habilidosos. E teremos sempre boas posições no mercado de trabalho e destaque, né, no bom sentido, que é como se fosse estar diante de reis. Então, isso era tudo que eu tinha. Muito obrigado. Damás, é contigo agora. Boa, 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 boa. Sinto-me um rei e claro, e sinto-me honrado sempre que participo em talks apresentadas por vocês, pessoal. Deixa eu ligar aqui a minha câmera para vocês olharem para mim, porque acho sempre que uma ligação visual acaba por preencher as nossas palavras, não é? É sempre bom olhar para a pessoa e sentir a verdade e o que está a ser dito. Olha, posso te dizer que não sou o único, mais gente também partilha desse sentimento, porque escreveram-me aqui no off e disseram que, pronto, o Eden está-nos a tirar muitas flores, pá, o Eden está a mandar flores para nós. Obrigado, Eden, pelas flores lançadas, sentimos-nos honrados e obrigado também por nos trazer esse tema. Antes que eu me pronuncie sobre o tema, vou perguntar ao pessoal estejam à vontade para falar, para adicionar, para questionar o Eden, ele está aqui conosco e eu sendo o host não posso ser o primeiro a falar, a não ser que vocês não tenham nada a dizer. Vou me calar para ver. Olha, não tem... Pessoal, boa noite. Boa noite, Newton. Newton e Romário, né? Os dois pronunciaram-se ao mesmo tempo. Quase, Ainda o Newton. É bom ver um Isaac, né? não apanhei essa, Romário, mas pronto. Força, Isaac Newton, força. Newton. É bom ver o Isaac Newton. Não, somente parabenizar o Eden pela explanação, muito sucinto também na sua abordagem, e foi bastante coeso também. Confesso que boiei um bocadinho na demo, pegar o conceito durante a demo, mas se calhar é porque não tenho um pouco de domínio sobre o tema e não pesquisei tanto, mas ainda assim o conceito ficou e eu prometo a mim mesmo que vou pesquisar mais sobre o assunto, porque eu sinto aqui um link, sinto um gancho com o tema que o Romário apresentou Está relacionado. na sessão passada e
como tem já link, o Romário também aqui nas minhas notas para saber mais. Então já é juntar os dois e matar os dois coelhos com uma cajadada só. Yeah. Parabéns, Eden. Obrigado. O Romário, por favor, esteja à vontade. Sim, pessoal, na verdade eu só tenho a parabenizar o Eden. Como eu estou fora de casa e queria tanto fazer parte, estou até pelo telemóvel, estou no local aberto, se calhar vão ouvir muito som aqui ao redor. Mas é um tema muito oportuno também, de acordo a série de apresentações que já foram feitas, casa muito com o que nós falamos sobre o CAP, com o que nós falamos daquela prática do NoSQL. Então, é só para dizer que o tema do Eden foi muito pertinente e que acho que a única dificuldade que o Eden mostrou é mais é encontrar cases de aplicação da persistência poliglota. Bem, na minha percepção, acho que tu podes utilizar a persistência poliglota com base na necessidade que tu encontra. Por exemplo, o case que eu apresentei, de repente poderias usar uma base de dados NoSQL só para tratar dos produtos, e aí já estarias dentro da persistência poliglota. Mas é necessário analisar sempre os custos, que isso também leva para o teu código, também para a empresa em si. Em suma, é isso, e por acaso eu gostei muito do tema também. E de repente vou me ausentar, pessoal, porque estou com pouca carga, inclusive. Queria só dar aqui as boas notas para o pessoal e o Eden. Obrigado. Talvez, obrigado. Obrigado a nós, Romário. Obrigado. É sempre bom ver o pessoal também assim meio comprometido, estás a ver, com esse nosso ritual, vou assim dizer, mesmo fora de casa, fazemos para estar e para apoiar e, claro, ouvir e receber sempre conhecimento. Eden, tema muito pertinente, tal como o Newton e o Romário disseram, e muito bem, é um tema que entra na sequência do que já foi aqui apresentado quanto à persistência e quanto a dados. Acho muito bom. Como o Romário disse também, e bem, se fosse pegar no trabalho, no tema dele passado, na parte do NoSQL, e se colocássemos num outro ambiente de gestão de base de dados e não dentro do SQL Server, aí já estaríamos presente de uma persistência poliglota também. Baseia-se não no registro, né, numa só base de dados ou num só sistema, mas em vários. Quando dizemos vários, nos referimos não só a base de dados, como é que eu posso dizer, permanentes. Não, digo permanentes, não só dados permanentes, como também dados provisórios ou temporários. No início da tua apresentação, tinhas ali um slide muito giro, onde conseguíamos ver, para além das bases de dados permanentes, que vou dizer MySQL, SQL Server, MongoDB e sei lá das quantas, tinha também ali do meu lado esquerdo, ou do lado esquerdo de quem vê a apresentação, tinha também a presença do Redis, e como o pessoal sabe, o Redis faz gestão de dados temporários. Aquilo é uma base de dados cache. Claro que tem o seu modelo, o seu módulo pago para persistência permanente, mas nasceu inicialmente como persistência temporária e para fazer caching de dados para aplicações. Então, vamos supor que nós temos a nossa aplicação que tem uma funcionalidade de fazer leitura de dados na base de dados, e os dados são muitos, é muita informação, e a partir do momento que adicionamos um sistema de caching de dados para que, em vez de viajar até o nosso sistema de gestão de base de dados, passe por ele e pegue a informação, só o facto de colocarmos os dados num outro sítio, de uma outra forma, isso já aumenta as formas de persistência de dados que nós temos no nosso sistema, e aí já começa então o conceito de persistência poliglota, conforme temos visto. E como o Romário disse muito bem, isso depende sempre da nossa necessidade, né, do nosso propósito para o nosso sistema. Continuando ainda com o exemplo do Redis, que é temporário, o Redis é muito mais rápido em resposta do que se fosse perguntar ou consultar a base de dados permanente, SQL Server, Mongo. Pode reduzir nossos custos, quer seja de viagem, tempo de resposta, como também custos monetários, se tivermos os nossos dados num provedor
cloud, né? Poupa-nos sempre nosso dinheiro. E se tivermos o Redis in-house, ou mesmo que seja a partir de um outro provedor, as consultas ou as transações acabam por ser mais baratas, vou assim dizer, do que seria a viagem até o nosso SGBD R ou NoSQL, né? Quer seja relacional ou não relacional. Então, mais uma vez, Eden, muito obrigado pelo tema. Me safei. Agora, só assistir os próximos. Estamos a dizer que te safaste, Eden. Yeah. Agora é o Romário, o próximo. Estava a se sentir pressionado, o quê? Ah? Estava a se sentir pressionado, né? Epá, sempre aquela pressão. Tipo que o Semedo sentiu ontem. Não falamos ainda de futebol, não Não falamos de falem do esporte. jogo, por favor, vamos evitar. Exato. Até porque ainda estamos no ambiente da sessão, ainda estamos a gravar, ainda estamos no ar, pessoal. Vamos deixar os nossos rostos ou caras tristes para depois e ainda estar aqui a respirar o nosso ambiente. Olha, nós temos aqui pessoal de diversas indústrias, né, de diversas áreas de aplicabilidade do trabalho. Por exemplo, nós mesmos no nosso dia a dia laboral temos exemplos de persistências poliglotas. Vou dar assim um exemplo muito rápido. Não sei se isso aplica-se aqui, acredito que não, conheço todo mundo que está aqui e isso não se aplica para ninguém no seu dia a dia de trabalho, né? Até porque temos que proteger esse lado dos nossos empregadores, mas, por exemplo, se estivéssemos num ambiente, numa farm, numa fazenda, e se tivéssemos que gravar dados sobre muita coisa, teríamos, por exemplo, sensores a controlar, por exemplo, temperatura ou sistemas de irrigação ou qualquer coisa do gênero num campo ou numa plantação. Isso aqui seria dados em streaming e sabemos que aí já envolveria dispositivos de IoT e dispositivos de IoT mandam muita informação por segundo. Nós teríamos que escolher uma base de dados para recolher ou para receber essa informação grande e que é enviada em larga escala, né, e de forma muito rápida. Da mesma forma que teríamos um outro sistema, por exemplo, para gravar registros de estoque, de existências ou qualquer coisa do gênero sobre, por exemplo, fertilizantes e coisa do gênero para que nos ajude a controlar isso. São práticas que nós encontramos, tal como o Romário encontrou na apresentação passada, para nos mostrar, por exemplo, que tinham uma necessidade de acrescentar coisas ou funcionalidades ou aspectos no seu sistema e quis tirar o proveito do valor que ele, ou do valor que a empresa aplicou no SGBD-R, que já tinha, né? E fazer valer isso aplicando as práticas NoSQL sem ter que acrescentar ou adicionar custos à empresa. E vamos supor que para nós que estamos a gerir essa nossa fazenda, o mais sensato e o mais ideal seria adicionar mesmo um outro sistema, uma outra forma, um outro sistema de gestão de informação que fosse tratar disso e que fosse comunicar com o nosso sistema. Agora, a forma de comunicação, nós aí é que podíamos ver se teríamos um outro componente a fazer ligação com essa BD ou se seria uma ligação direta via connection string no nosso código e na nossa estrutura inicial, né? Mas não estamos aqui para falar de código, estamos a olhar para persistência, para dados, que é muito giro. Não sei se querem adicionar mais alguma coisa, pessoal. Vou entender que com o silêncio não há nada para acrescentar. Eden, alguma recomendação que nos queiras deixar, alguma coisa que nos queiras dizer antes que paremos de gravar? Não, só agradecer, foi um prazer, como sempre, falar para vocês, os entendidos, né? E aprendo sempre bastante. E é um prazer estar sempre aqui nas techs. Acho que ao fim de algum período a pessoa percebe que houve alguma mudança em termos de conhecimento. Ou seja, o que éramos ontem já não somos hoje. Claramente, porque grupos de estudo têm sempre vantagem, garantidamente.
Vou aproveitar e vou te perguntar, Eden, porque eu acompanhei o teu processo, né, meio à distância, vi os teus estados e as tuas reclamações ou lamentações de que as Uhum. coisas não estavam a funcionar enquanto preparavas e tudo mais. Epá, como é que foi isso? Fala-nos um pouquinho disso. Epá, como é que te sentiste nesse processo de preparação? E epá, o que é que sentes que mudou ou o que é que sentes que descobriste em ti ou no que tens feito com essa apresentação ou até com a passada, com a anterior que já fizeste para nós? Isso ajudou muito a perceber que qualquer ser humano, com muita persistência, consegue alcançar os objetivos. Eu estava já, era quarta-feira, eu estava com dificuldades em instalar o Cassandra na máquina. Estava a dar alguns conflitos em termos de Java Virtual Environment, então tive que desinstalar tudo, voltei a instalar, passo por passo, até que consegui, na sexta-feira à noite, já eram 3 horas. Dessa parte, agora já entendo mais como é que o servidor do Cassandra funciona, já consigo entrar nas configurações do Cassandra. Também achei interessante aprender sobre, ou seja, ter essa informação de que o Cassandra baseou-se naquele problema que a Amazon teve no Black Friday. Ou seja, é sempre um acervo de informação que a gente tem conosco, que nos enriquece. E também já consigo olhar de uma outra maneira e perceber o que são bases de dados não relacionais, porque tive que estudar, comparar uma por uma. Por exemplo, Damaso falou do Redis. O Redis é muito bom para a seção de usuários, por exemplo. Ele trabalha com cache, isso também aprendi lendo. É mesmo algo muito bom, Damaso. A pessoa sai sempre com maior conhecimento, o que é muito bom. E também dá-te uma dureza tecnológica, porque às vezes, mais do que codificar, é perceber em contextos, aplicar uma tecnologia a outra, né? É. Bom, certa vez no passado fiz uma apresentação de um trabalho que me foi dado na universidade. Confesso que a aplicação não estava terminada e cheia de bug, mas também Uhum. ainda era um principiante, mais do que sou agora, né? Era muito mais principiante, vou assim dizer, e consegui uma boa nota, uma nota positiva, porque o professor me disse que, além de ter a coisa a funcionar, demonstrei ter conhecimento do que estava a fazer Ok. e, acima de tudo, ter conhecimento do problema que eu tinha na aplicação e que estava a fazer com que aquilo não funcionasse. Eu Ok. expliquei-lhe o problema, expliquei-lhe o que já havia tentado fazer para combater o problema e que até a data da apresentação aquilo não estava feito, mas ele ainda assim considerou, pelo facto de eu ter percebido, de eu saber a essência da coisa, saber como se aplica, saber explicar e também ter conseguido explicar o que eu estava a tentar aplicar para resolver assim, o problema. Ele considerou isso e tive uma boa nota por causa disso. Então, só para dizer que é com esses desafios que nós temos, quer seja no mundo do trabalho, quer seja para vir aqui falar conosco, que nós aprendemos e que nós, que nós nos fazemos bons profissionais ou sabidos na nossa área. Por isso é que eu por isso é que eu dou muita validade para essas nossas conversas. Por isso é que nós que estamos aqui fazemos para estar e assistimos, acompanhamos, ajudamos os outros, porque crescemos sempre e aprendemos sempre. Eu nunca mexi em Cassandra, mas agora te ouvir e saber que tu passaste por isso, eu vou ter atenção amanhã quando estiver a trabalhar com Cassandra e eu terei alguém como referência, por exemplo, para ir conversar ou ter uma dica. Por exemplo, quando eu sentir que a configuração não está correta, eu saberei que poderei recorrer ao Eden, que já passou por isso e que conseguirá, mesmo que não me desse a solução efetiva, mas vai conseguir me explicar um pouquinho mais sobre o Cassandra e eu aí estarei bem mais próximo da solução e da resolução do problema que estarei a viver. Acho que não tenho mais nada a acrescentar, pessoal, só a não ser agradecer o facto de vocês virem aqui e falarem sobre temas muito interessantes para mim e para todos os nossos mates e colegas. E próximo sábado temos apresentação, próximo sábado temos tema, claro, é um hábito, né? Gostamos de discutir
ouvir e aprender. Confesso que não sei quem será, Newton. Newton, sabes quem será e qual vai ser o tema? Olha, neste momento só está eu ainda, mas como eu não sou prioridade, então Podemos ter uma outra pessoa a apresentar, porque eu e o Newton nunca somos prioridade. Então, se não aparecer outra pessoa, sei que, pronto, sabemos que teremos o Newton, e no dia 29 também, se não aparecer ninguém, porque eu também não sou prioridade, no dia 29 estarei aqui eu também a falar. Temos o mês preenchido e é isso que fazemos, e é isso que lutamos para estarmos sempre aqui e atualizarmos os outros ou mantermos-nos atualizados. Bom, pessoal, sem mais, não vou esticar muito esse vídeo. Vou encerrar o vídeo, mas como vocês sabem, temos sempre o nosso hall para termos aquela nossa conversa muito amigável e falarmos sobre tudo. Então, sem mais, encerro esse vídeo agradecendo-vos e hasta! Hasta luego.